Hoje eu vim falar sobre os dons espirituais, que é a língua desconhecida, línguas estranhas, e a interpretação de língua. No dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, veio do céu um vento veemente sobre a casa onde todos estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ali se cumpre o que Jesus falou, que ele iria ao Pai, mas enviaria o Consolador. Então, naquele momento, no dia de Pentecostes, significa a festa da colheita para os judeus. Era uma festa judaica que todo ano existe. Até hoje existe essa festa judaica, a festa da colheita, e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi quando Jesus foi aos céus e 50 dias depois, no dia da festa da colheita, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E a Bíblia fala que todos falaram em línguas desconhecidas, línguas estranhas, conforme o Espírito Santo propõe aqui falava. E para que serve a língua estranha? Para a edificação da igreja. Serve para a edificação, primeira edificação de nós mesmos. Se falarmos com Deus, falamos somente a Deus e não aos homens. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus conhece os mistérios. Para nós é desconhecido. Aquele que fala não sabe o que está falando, mas tem um impulsionamento do Espírito Santo para falar. E ele fala com Deus. E Deus conhece todas as coisas. Agora, se eu falo para a igreja em línguas estranhas, é necessário que haja um que tenha dom de interpretação, que interprete aquilo que eu estou falando. E a dúvida fica no ar: é língua dos anjos ou dos homens? Bem, a Bíblia não registra em nenhuma passagem, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que os anjos têm um dialeto próprio. A Bíblia não registra. Pode até ter, mas a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu também me calo a respeito disso, né? Toda vez que os anjos vieram falar, que o anjo veio falar com os seres humanos, como veio Gabriel falar com Maria, anunciar a vinda de Jesus, como vieram falar com Abraão, vieram falar com Jacó. Na Bíblia registra muitas aparições de anjos falando com os homens, mas eles falaram na sua própria língua. Se o anjo viesse hoje falar comigo, com certeza, não falaria na sua linguagem angelical, porque eu não iria entender, mas falaria na minha própria língua. E não há nenhum registro de anjo falando angelical, né? Então, quando a Bíblia fala, que o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Ali ele está usando a hipérbole, ou seja, o exagero. Ele propositadamente está exagerando. Ele quis dizer o quê? Que o amor está acima de todos os dons. Quando ele fala ainda que eu falo a língua dos homens, ou seja, eu falo todos os idiomas humanos, que é impossível um ser humano falar todos os idiomas. Você pode até dominar 2 ou 3 ou 4, mas não todos os idiomas humanos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Ele está propositadamente exagerando para dizer que o amor está acima de todos os dons. Para dizer que o dom tem que ser exercido com amor, né? E até porque a Bíblia também fala sobre essa questão. No próprio texto de Atos, no versículo 6, fala assim: ficaram maravilhados, pois cada um ouviu falar em sua própria língua. Ali no dia do Pentecoste, ou na festa da colheita, se reunia judeus de toda a parte do mundo. Via para Jerusalém para celebrar a festa da colheita. Da China, dos Estados Unidos, da Austrália, da Bélgica, da Itália. E eles se reuniram ali, né, para celebrar a festa da colheita. E quando eles ouviram o som e ouviram as pessoas falando em línguas, eles ficaram curiosos, como todo ser humano, e começaram a se ajuntar. E ali a Bíblia fala no versículo 6 que eles ficaram maravilhados, porque cada um ouviu falar na sua própria língua. Digamos que eu sou brasileira, estou com a minha amiga que é americana, e eu estava ali naquela reunião. Eu ouvia eles falarem na minha língua português, e a minha amiga ouviam eles falarem em inglês. E a outra ouvia eles falarem italiano, entenderam? Era mais ou menos isso.
Porque tinha muitos judeus de nacionalidade diferente ali no dia do Pentecoste. Mas eles ficaram maravilhados por isso, porque eles ouviam falar em sua própria língua. Ou seja, é uma evidência que as línguas estranhas ou língua desconhecida é uma língua humana. É humana. Só que quem fala, se não tiver aí o dom da interpretação, não entende. Mas quem está ouvindo, tem o dom da interpretação, vai entender o que ele está falando. E é isso aí. É o dom para edificar. Deus não faz nada por acaso. Deus faz com propósito. E se ele fez assim, se ele batizou os cristãos com o Espírito Santo e com fogo, é porque ele tem um propósito de glorificar. Tudo que Deus faz é para que o seu nome seja glorificado. Amém? Graça e paz para todos.